Olá, tão queridíssimos escribas, né? Queridíssimos e queridíssimas escribas. Como é que estão as leituras? Como é que está essa viagem no tempo, nesses escritores maravilhosos que a gente estudou até agora? E também no nosso queridíssimo livro do travesseiro, da Sei Shonaga. Gente, ele tem mais de 600 páginas, viu? Mas é um livro que você não sente, você vai entrando no universo dela, lá na época feudal do Japão, e a gente não sente o livro passar. E hoje a gente vai continuar nossa retrospectiva com uma comparação com o módulo do leste europeu, lá com Milan Kundera, quando a gente estudou a insustentável leveza do ser, a arte do romance, que é esse manual que fala um pouco sobre a escrita de Kundera, e também a Wisława Szymborska, essa poetisa maravilhosa que ganhou o Prêmio Nobel em 1996, com o livro dela de poemas. Então, lá, quando a gente estava estudando os escritores do leste europeu, a gente notava muito uma essencialidade na escrita. Então, eles escreviam apenas o necessário, né? Apesar de textos volumosos, mas eles escolhiam as palavras exatas, necessárias, por tudo que eles já passaram, né? Eles passaram por totalitarismo, comunismo, a invasão russa, tudo isso fez com que eles escrevessem de uma maneira exata, restrita, e até mesmo a escrita em outra língua, né? Quando a gente sabe que Kundera ele teve que escrever em francês, Kafka teve que escrever em alemão, e isso dá uma mudada na escrita, dá uma essencialidade, dá uma necessidade da palavra, realmente, essa linguagem do silêncio que eles tinham. E a gente percebe uma diferença com o livro do Travesseiro da Shonaga, que é exatamente ao contrário. Ela se esbalta na escrita, descrevendo aqueles cenários, descrevendo aquelas cerimônias, né, os detalhes do vestuário, detalhes dos rituais, e isso causa essa linguagem do excesso, que eu chamo, né, no livro do Travesseiro. Apesar de altamente poético, altamente bem escrito, não é essa a questão, mas é uma comparação entre essas duas linguagens. E também outro fator que eu notei semelhante, tanto no leste europeu quanto no livro do Travesseiro da Shonaga, é a utilização do sistema orgânico, que é um dos pilares lá que Assis Brasil nos fala no seu livro Escrever Ficção. Ele fala de 2 pilares para a escrita de um bom romance, certo? O personagem, que é aquele que desencadeia toda a narrativa, e não ao contrário, né? A narrativa que desencadeia o personagem, é o personagem que desencadeia a narrativa, e o sistema orgânico, que é quando você consegue escrever, né, programar, fazer um cronograma de acontecimentos, um mapa de cenas, né, uma preparação prévia antes de você começar a escrever. Então, você pode escrever hoje, por exemplo, acordei com vontade de escrever a cena final. Então, eu tenho essa condição de escrever fora de ordem, né, de maneira aparentemente aleatória, mas é com todo o embasamento, com toda a estrutura que eu já pensei antes. Então, a gente encontra esse sistema orgânico tanto na Insustentável Leveza do Ser, quanto em alguns poemas de Wisława, né, Szymborska, lá no livro de poemas que a gente estudou. E também no livro do Travesseiro, da Shonaga, porque ela elenca, né, são mais de 600 páginas, como eu mostrei para vocês, ela escreve em forma como se fosse um diário, e ela vai contando várias entradas, né, entradas menores, tipo uma linha, entradas um pouco maiores, um parágrafo ou várias páginas, mas ela vai contando o dia a dia, né, a realidade dela, né, lá na corte. Essas fichas, vamos dizer assim, elas poderiam ser muito bem utilizadas pela Shonaga para criar contos, para criar romances, novelas, perfeitamente. O que faz parecer com esse sistema orgânico que Assis Brasil nos traz no Escrever Ficção. E o segundo escritor que a gente vai estudar, né, a partir de hoje, do outro lado do mundo que eu falo, é o Haruki Murakami, né, esse escritor maravilhoso que ele tem vários livros, entre eles ele tem um Q84,
que é uma trilogia. Qualquer semelhança não é coincidência. Ele assim tem uma relação com 1984 de George Orwell, certo? Mas também tem diferenças. E aí depois, quando vocês lerem, vocês vão identificar por que esse um quê, né? Um Q84. E a gente vai estudar também esse livro, que é o Romancista como Vocação, que ele traz 11 ensaios, assim, falando um pouquinho sobre o seu processo de criação e sobre a sua trajetória, porque é interessante saber, Murakami, ele já escreveu mais de dezenas de livros e ele ganhou prêmios, entre eles o prêmio Franz Kafka, são vários prêmios que ele ganhou, e ele não era escritor. Isso nos dá esperança, né? Quem não é escritor ainda, que ainda não publicou livro, olha, tá vendo? A gente já tem um exemplo aí desse escritor do dia a dia, do desafio, né? Ele não era escritor, ele era dono de um bar de jazz, que é interessante a gente saber. E ele, um belo dia, ele foi para um jogo de beisebol no estádio. Era um time muito fraquinho, mas mesmo assim ele era fãzoca do time e foi lá assistir. E estava num domingo ensolarado, né, muito bem, obrigado, e ele assistindo ao jogo e teve uma epifania. Eu vou escrever um romance. E aí ele começa toda a tentativa de escrever um romance. Mas hoje eu não vou dizer nada para vocês. Eu vou deixar para dizer na próxima semana, na próxima aula, que a gente vai trazer as dicas de Murakami para ser um bom escritor, uma boa escritora. Até lá!